Olá, empresário! Se você chegou até esse vídeo, muito provavelmente é porque ou você tem um e-commerce ou está buscando informações para saber como faz para você abrir um e-commerce, quais seriam as tributações, quais seriam as maneiras de atuar nesse mercado. Eu quero dizer para você que esse vídeo é mais um do quadro Renda Digital. Eu sou Eduardo Sodré, do canal Me Explica Contador. E se você é novo por aqui, não se esqueça de já clicar aqui embaixo para você se inscrever, clica também no sininho para receber as minhas notificações, porque esse vídeo vai ser parte de uma playlist onde eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado digital. E fica até o final desse vídeo que eu vou te falar como você vai fazer para você fechar essa operação de notas fiscais para o e-commerce sem estoque. O e-commerce, então, ele já caiu na graça dos brasileiros. Nós temos plataformas com muita segurança que garantem, a entrega e o recebimento, que protegem tanto o comprador quanto o vendedor. E isso foi o gatilho que, nessa pandemia, reforçou ainda mais o serviço do e-commerce, a venda direta, a venda pela internet. E o que muda você ter um e-commerce com estoque ou sem estoque? Primeiro eu quero dizer que eu gravei um vídeo falando sobre dropshipping, que é muitas vezes confundido com o e-commerce sem estoque. Dropshipping é serviço, dropshipping é outra coisa, se você quiser é só assistir o vídeo que eu gravei falando aqui sobre isso. Agora, nesse vídeo eu quero falar sobre comércio. Dropshipping então é comércio. Nós estamos falando em venda de mercadoria, nós estamos falando de dumping, nós estamos falando em comprar um produto e revender o produto. Então, você que vai atuar com e-commerce, obviamente você já ouviu falar, sobre se cadastrar para vender na Shopee, se cadastrar para vender no Mercado Livre. No Mercado Livre você vai ter a opção de você ter o full, onde você vai mandar a sua mercadoria lá para a administração central de logística deles e eles fazem todo o despacho, toda a parte de logística para você. Ou se você vai ter o estoque na sua casa, na sua loja e você mesmo vai ficar responsável por fazer contrato com a transportadora ou fazer contrato com o correio para você enviar. Enfim, isso é o e-commerce, onde você vai fazer a revenda da mercadoria. Se você tem um estoque próprio, você precisa de um local para você armazenar esse estoque. Você pode abrir a sua empresa no endereço domiciliar para você atuar pela internet? Pode, desde que você tenha um local apropriado para guardar esse estoque. E esse local apropriado não é na sua casa, porque quando você abre uma empresa comercial numa casa ou numa sala comercial, entende-se que o seu estoque fica em outro lugar. Sabemos que na prática muitos empresários não têm. Eles abrem a empresa na casa, dizendo que não vai ter estoque para passar a viabilidade da prefeitura, mas na prática acabam armazenando nas suas próprias residências. Isso não é o correto, ok? Embora a gente saiba que muitas pessoas fazem. A grande questão aí é que você tem que ter o estoque. Então você tem que ter a nota fiscal de compra para que você venha criar a sua loja virtual nessas plataformas ou até mesmo própria. Você pode ter uma loja com seu domínio próprio para que você venha vender e você vai fazer o despacho dessa mercadoria com uma DANF, uma nota fiscal de mercadoria. Plataformas como a Shopee e também o Mercado Livre têm tanto a exigência de você informar a nota fiscal, no caso se você for uma loja, empresa cadastrada nessas plataformas, como também eles têm integração com sistemas próprios, sistemas automatizados para emissão da nota fiscal, como e-notas, ele é o mais conhecido. A grande questão é a seguinte: imagina que você hoje faz uma venda pelo Mercado Livre, aí é fácil, você mesmo vai lá, faz a emissão da nota fiscal, embrulha o produto, leva no correio e entrega. Ok. Imagine que a sua loja começou a crescer, então você precisa de uma ferramenta tecnológica, que uma das indicações que nós temos aqui é o e-notas ou até mesmo sistemas de ERPs integrados, como o Bling e o Omie. São dois serviços, dois sistemas que nós temos aqui para indicar e que esses sistemas eles têm uma interação com as lojas virtuais, principais lojas virtuais hoje no mercado.
A tributação, então, vai variar muito conforme o destino dessa mercadoria, porque você, empresário que vai entrar nesse mercado, você precisa entender que a legislação estadual, ela muda muito conforme cada estado, conforme cada produto. Não é uma regra geral para todos os produtos. Você precisa ter a ideia que se você está vendendo dentro do seu estado, aquela legislação já está bem definida. Porém, se você for vender para outros estados, você precisa entender qual é a legislação tributária do ICMS no estado de destino, para saber se não existe algum convênio de ICMS, se não existe algum acordo. Para isso, você precisa ter uma assessoria contábil que vai te auxiliar nesse ponto. Se você tiver alguma dúvida, quiser uma informação, nós atendemos a todo o Brasil. Só deixar um comentário aqui embaixo. Essa tributação, então, ela vai ser de pelo menos 4,5% no Simples Nacional, e se a sua empresa ainda estiver na condição de MEI, microempreendedor individual, você não vai pagar nenhum tipo de imposto a mais por trabalhar com e-commerce, a não ser aqueles 60 e poucos reais que você já paga no carnê do MEI. Você começa a se preocupar também, sendo MEI, caso você vá vender para fora do estado. Mas, na regra geral, se você for Simples Nacional e estiver vendendo dentro do seu estado, você vai ser tributado de pelo menos, inicialmente, a tabela do Simples, em 4,5%. Isso levando em consideração o valor total. Então, lembre de uma coisa, para você fazer o seu planejamento financeiro. A alíquota do Simples, ela é do valor bruto da nota. Então, se você comprou um produto por 50 e vendeu por 70, você vai pagar imposto em cima dos 70. Você vai pagar imposto do valor total da sua nota de venda, independente do valor que você compra. Vamos falar agora sobre o e-commerce sem estoque. Eu comecei falando daquele tradicional, aquele que você tem o seu estoque próprio e você faz a venda. Seu estoque próprio ou está lá no full do Mercado Livre ou está com você, mas você tem o estoque. Agora eu quero falar da situação onde você é um e-commerce sem estoque. Primeira coisa, então, você tem que saber se você tem fornecedores confiáveis. Fornecedores que você vai fazer o pedido de compra e eles vão entregar dentro do prazo estabelecido com o seu cliente. O e-commerce sem estoque, onde você depende exclusivamente do seu fornecedor, existe ainda um outro empecilho, que é a questão das reclamações e o tratamento com o cliente, a responsabilidade. A partir do momento que você faz a venda e você terceiriza, né, a criação, a execução, o envio do produto do seu fornecedor ao seu cliente, você fica responsável pela satisfação do seu cliente. Então, mais uma vez eu volto a falar que você tem que ter um fornecedor confiável e de qualidade. Você também fica com as mesmas responsabilidades do e-commerce com estoque, de se preocupar com a legislação estadual. Você precisa ainda assim ficar responsável por toda a tributação, conhecer a tributação do estado do seu cliente, do estado de destino dessa mercadoria. E agora, Eduardo, como fica a questão das notas fiscais, uma vez que eu não tenho o estoque dessa mercadoria comigo para fazer a revenda? Vamos lá. Você precisa entender que essa operação ela vai se fechar com 3 notas fiscais, ok? Você vai precisar de 3 notas fiscais. Então, toma nota aí. Primeira coisa, você recepcionou o pedido de venda, né, a intenção de compra do seu cliente. Então, o seu cliente foi lá e comprou a mercadoria que está lá na sua loja virtual. O cliente comprou e efetuou o pagamento. Com isso, você vai fazer a sua ordem de compra para o seu fornecedor. Ou fornecedor, meu cliente comprou o produto X. Produza esse produto X. Ou me mande, né, venda para mim, entregue para mim esse produto X. O seu fornecedor vai emitir outras 2 notas, tá? O seu fornecedor, ele vai emitir uma nota de venda para você. Você dá a entrada na mercadoria no seu estoque, mesmo que não seja físico, você vai dar a entrada no seu estoque e você vai emitir a segunda nota, que é a de venda para o seu cliente. Seu cliente foi lá, comprou, você mandou seu fornecedor produzir, seu fornecedor emitiu a nota contra você e você emitiu a nota de revenda para o seu cliente. O seu fornecedor vai fazer o despacho para o seu cliente. Então o seu fornecedor ele tem que fazer uma nota de simples remessa, de acompanhamento, para que aquela mercadoria saia dele e vá para o endereço de destino. Então são 3 notas fiscais para você fechar essa operação. Se você não tiver essas 3 notas fiscais ou o controle dessas 3 emissões de notas fiscais e elas não forem realmente concisas, né? Como que eu vendi um produto que eu ainda não estava no meu estoque, coisas desse tipo, você pode ter problemas com a legislação estadual, né? Com a fiscalização estadual do seu estado.
E aí, qual é um dos grandes problemas dessa operação, né? Sem contar aqueles que eu já falei, que você continua sendo responsável por toda a venda, né? O seu fornecedor ali, ele é um mero participante da operação, porque toda a operação foi feita pela sua empresa. Mas qual que é um grande problema? Quando o seu cliente recebe a mercadoria, recebe o produto com a nota fiscal de simples remessa, ele passa a ter o contato direto de quem produz aquele produto. E muito obviamente ele vai entender que se ele precisar refazer aquela compra, ele vai direto em quem produz e não vai passar por você, porque ele vai entender que muito provavelmente o produto que ele está comprando tem um valor diferenciado comprando diretamente com o fornecedor. Por isso eu volto de novo no primeiro ponto. Para você trabalhar com e-commerce sem estoque, você tem que ter um fornecedor de confiança. Muito provavelmente você tem que ter um fornecedor que o preço final de venda dele seja igual ao seu. E a diferença, por você trabalhar com dropship, né, trabalhar com esse sem estoque, essa diferença seja a sua margem de lucro. Para que, se um dia ele for cotar direto com o seu fornecedor, ele veja que o preço dele é igual ao seu. E a partir de qual momento que eu preciso abrir uma empresa, né? A partir de qual momento eu preciso pegar e formalizar o meu negócio para trabalhar com e-commerce? Vamos lá, a maioria das plataformas aceitam você se cadastrar, fazer o primeiro cadastro como pessoa física, embora não seja o mais indicado, porque você vai ser tributado na tabela progressiva do imposto de renda. E a mesma conta que eu já passei anteriormente, tem uma tabela que a gente faz um estudo que pelo menos uns R$ 7.500 por mês de faturamento bruto já seja mais interessante você abrir uma PJ, que os custos, né, comparativo, já é mais vantajoso você abrir uma empresa do que você tributar na pessoa física. O e-commerce ele pode sim ser um MEI, conforme eu já falei. A grande questão é que no e-commerce a obrigatoriedade de emissão de notas passa a ser quase que inevitável. A própria plataforma te obriga à emissão de notas. Então a própria plataforma já identifica se você está extrapolando o limite do MEI e já obriga você a fazer o desenquadramento. Então, trabalhar com e-commerce, você tem que avaliar muito bem a questão do limite de desenquadramento do MEI pela obrigatoriedade da emissão da nota fiscal. Ainda assim, você tem a opção de desenquadrar do MEI. Aí eu tenho uma outra playlist que eu falo sobre tudo sobre MEI. E aí você vai saber um pouquinho mais sobre como você sair do MEI e ir para uma limitada normal. Então, para finalizarmos o assunto e-commerce, é importante você entender que, por mais que nós estejamos falando de uma renda digital, de um negócio que pode acontecer na internet, pela sua casa, qualquer lugar do mundo, ainda assim é um negócio regido pelas leis do comércio como um todo. São todas as regras de uma loja física, porque se trata da legislação estadual que serve tanto para os comércios físicos quanto para os comércios digitais. Se ficou alguma dúvida então, deixa uma mensagem aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te responder. E espero que, se você tiver alguém que você conheça, que também trabalha com e-commerce, que você possa compartilhar esse meu canal, para que outras pessoas também venham ter essas informações. Que você e a sua empresa possam ter cada vez melhores resultados. Valeu!